Eu vou passar alguns posicionamentos importantes para vocês, nós deixamos para o final, para poder ouvir as perguntas, ver os anseios de vocês e alinhar com vocês todas as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito federal. Tá? São ações que nós não demos publicidade, porque estamos aguardando a efetividade, mas como tem um encaminhamento já bem avançado, eu gostaria de trazer essa sinalização positiva para vocês. Desde quando saiu a portaria 572 e depois a prorrogação da proibição de torneios e exposições pela 582, nós desenvolvemos um trabalho técnico-científico junto à Coordenadoria de Prevenção de Saúde Animal da DSA e da Secretaria de Defesa Agropecuária. Amanhã nós teremos o terceiro ciclo de reuniões, onde nós teremos a devolutiva por parte do Ministério sobre os encaminhamentos que nós fizemos. Para que vocês tenham uma ideia, na primeira reunião, a COBRAP fez, representando o Sistema Confederativo Nacional, ou seja, todas as federações filiadas do Brasil, nós apresentamos tudo e a forma com que acontece os nossos eventos. Quando saiu a portaria 572, ela foi abrangente, né? Dado ao risco e que o Brasil não estava apto a conviver com a gripe, sendo que na Europa e outros países da América do Sul já convivem com isso há anos, veio uma medida drástica, uma medida radical, sim, onde não ficaram atentos às particularidades de torneios e exposições, de aves exóticas, de aves domésticas, de aves ornamentais, cada uma tem a sua particularidade. Então, quando saiu, nós reunimos o grupo de aves da Câmara Setorial PET, do Ministério da Agricultura, a qual eu sou o coordenador do grupo de aves, e a COBRAP é uma das entidades fundadoras da Câmara Setorial PET. Nós cuidamos de toda a cadeia produtiva e cuidamos especialmente da parte de aves. Nós fizemos uma apresentação técnico-científica para o coordenador, Dr. Guilherme Takeda, que está responsável por toda a coordenação da gripe aviária no Brasil. Então, nós fizemos laudos fotográficos de tudo o que acontece num torneio ou em uma exposição junto com o grupo de veterinários da FOB. Especialmente, eu destaco, as nossas aves nativas são as únicas que permanecem permanentemente quarentenadas. Ninguém leva um passarinho no torneio com 5 trinca-ferro, com 5 bicudo ou com 5 coleiros numa mesma gaiola. Eles são permanentemente quarentenados, eles ficam isolados onde você cria, cada um na sua gaiola. Quando você prepara o pássaro para a competição, para o torneio, ele sai da sua casa encapado dentro do seu carro, ele chega no torneio individualizado, ele é colocado na estaca de forma individual, nenhuma outra ave tem isso nas exposições e nos torneios. Apresentamos laudos fotográficos disso, filmagens do acervo que a gente tem da COBRAP e mostramos, dentro do regramento, dos regulamentos da COBRAP, que os pássaros não têm um contato com o outro, eles têm uma distância mínima de 22 centímetros entre as gaiolas, eles ficam permanentemente isolados e, o mais importante, o estado fitossanitário dele é inalterado, ou seja, você sai da sua casa com ele isolado, leva no torneio e volta para sua casa no mesmo dia, às vezes vão passar de 3, 4 horas. Nenhuma outra ave recebe esse tratamento. Nós mostramos também fotografias e filmagens da criação amadora, de como são os cuidados, que esses pássaros eles não têm contato
com os pássaros domésticos, aqueles que vivem em vida livre. Então, o risco sanitário é muito baixo, né? Nós comentamos também, foi questionado pelo Ministério, a quantas pessoas manuseiam a gaiola no torneio, porque nós levamos foto da roda sendo montada num galpão como esse, sem nenhum pássaro, com distanciamento, depois colocando o pássaro na gaiola, depois todo apresentando, desencapando, mostrando tudo o que acontece, a realidade que nós vivemos nos torneios. Então, os médicos veterinários oficiais do Ministério, coordenado pelo Takeda, fizeram uma avaliação. Então, assim, as nossas condições de regulamento, falando de nativos, dadas as nossas condições, a gente tem uma sinalização muito boa que vai acontecer em breve, uma liberação gradual. Provavelmente poderá ser introduzido alguns protocolos que os estados receberão como orientação, mas a base do que nós temos nos eventos de domésticos hoje é muito diferente do que acontece com exposições de aves ornamentais, aves domésticas e exóticas. Então, amanhã nós temos essa devolutiva, vamos analisar a proposta do Ministério de cumprimentos adicionais de biossegurança, né? Se for o caso, iremos cumprir, e como vai ser o cronograma. Tá? Nós estamos pressionando o Ministério para que tome uma atitude muito mais rápida, porque toda a cadeia produtiva nossa está sofrendo pelas duas coisas importantes que foram ditas aqui. Primeiro, a impossibilidade de transferência, e segundo, a impossibilidade dos torneios. Aí eu volto aqui e gostaria de conclamar cada um de vocês que fossem o multiplicador dentro da cidade de vocês. É o momento de unirmos forças, de darmos as mãos para poder passar esse momento tão difícil. Então, valorize o trabalho do seu clube, valorize o trabalho da federação e valorize o trabalho que é feito no sistema confederativo. Nem tudo a gente pode falar. Eu tinha o hábito de falar determinadas estratégias aí de efeitos vexatórios de pessoas que não têm a reputação correta, começam a fazer áudios no WhatsApp e isso acaba trazendo mais prejuízos, porque dentro dos grupos de WhatsApp nós temos uma série de pessoas contra nós infiltradas lá, e muitos até X9, vendendo benefício para poder ferrar o criador. Então aí nos grupos, se você analisar no grupo de Santa Catarina, de outros estados tem. Então é um momento de estarmos unidos, um momento de fortalecer o clube. Nós temos clubes passando por dificuldades e nós precisamos, no máximo, da segunda quinzena de outubro, começo de novembro, voltar aos eventos, a gente ter a oportunidade do nosso congraçamento, a oportunidade de curtir o nosso hobby de forma legal e correta. Outra coisa que eu gostaria de informá-los, nós temos, e também não comentamos, vou passar em primeira mão para vocês, nós temos 3 processos administrativos correndo no IBAMA com relação à transferência. Um pelo próprio Ministério da Agricultura, através da Câmara Setorial. Um pela Câmara Federal, com apoio dos nossos deputados, o deputado Arci, está correndo. E nós temos um processo administrativo da COBRAP com relação às transferências. Nós temos uma próxima reunião, agora no mês de outubro, e algumas medidas, às vezes um pouco mais severas, serão tomadas, né? Nós iremos, quando a gente fala nós, a gente fala da classe como um todo, a gente vai entrar no momento de separar o joio do trigo. Se nós não fizermos isso, nós não sobreviveremos. Eu dei a sinalização para vocês o ano passado e vocês não acreditaram naquilo que eu falei. Então, hoje nós temos aí uma guerra para sobreviver. Então, peço a vocês o seguinte, não pense só na transferência agora, não pense só no torneio agora. Pense que a nossa atividade precisa sobreviver nos 4, 5, nos próximos 10 anos. Esse que é o mais importante. Então, nós devemos dar as mãos para unidos sairmos dessa. E o primeiro desafio é vencer a gripe aviária, mostrando aquilo que nós somos capazes, a todos os controles de biossegurança que a gente tem. É o momento de cuidar do seu plantel, é o momento de cuidar da criação. Continuem criando, né? Continuem aproveitando. Senão é um ano a menos de genética que a gente tem, é um ano a menos de banco de dados que a gente tem. Então,
eu gostaria de tranquilizá-los, pessoal. O momento é de calma e também, caso você veja na sua cidade as pessoas caminhando para um lado que não é o correto, sinalize, fala, pessoal, não faça isso. Você não está sendo beneficiado em ir num torneio ilegal, mas você está prejudicando a todos os outros. Porque esses exemplos são utilizados contra nós, contra a nossa atividade em todos os fóruns que a gente tem em Brasília. Tá bom, pessoal? Então, vamos torcer para que a reunião de amanhã avance, para que o Ministério tenha já uma posição ou que nos dê um tempo para que isso realmente ocorra e haja liberação.